Olá pessoal, boa noite. Vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre condutividade elétrica do solo, um assunto que o pessoal me pergunta bastante. Tá aí, é um dos tópicos que finalmente chegou ao agricultor, tá na boca do pessoal aí, então é bom a gente sempre conversar sobre isso. Opa, boa noite. Vamos lá, Guilherme, agradeço você ter aceito o convite de conversar aqui comigo hoje. A condutividade elétrica, essa ferramenta está sendo bastante comentada. Depois de anos de trabalho, eu acho que chegou no campo de fato. Então é sempre importante a gente conversar sobre o que é essa ferramenta de fato, o que é esse sinal. Né? Eu vejo, às vezes, muitas promessas aí, então é importante a gente entender o que de fato é a condutividade elétrica. E aí, já faz quanto tempo que você trabalha com isso? 11 anos já? Estava fazendo as contas aqui. Cara, faz bastante tempo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite de estar participando na live aí. Para mim é um prazer estar contribuindo, né? É sempre bom compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos aí, né? Em termos de tempo, eu já estou faz uns 11 anos, 12 anos praticamente aí mexendo com condutividade elétrica. Já carrego uma boa experiência, já apanhei bastante lá no campo mesmo, lá na ponta, com os diversos sensores que a gente tem aí, né? E é sempre bom deixar claro, né, que a condutividade é mais um parâmetro, né, dos que a gente tem no universo da agricultura de precisão. Obviamente, ela sozinha não vai resolver todos os seus problemas, os seus desafios, né? Mas é uma informação muito boa, assim, importante, reflete parâmetros interessantes do solo, né? E muitas vezes dá um match muito legal com produtividade, né? Legal. Então, Não dê muito spoiler ainda não, senão o pessoal vai embora. estou à disposição aí para a gente ir batendo papo conforme as perguntas forem surgindo. Legal. No primeiro Guilherme, fala da sua experiência aqui que você faz hoje, qual foi sua trajetória aí? Legal, Lucas. Bom, eu me formei em engenharia agrícola aí na FPEAGRE, né, onde você é professor hoje, né? Isso foi lá em 2012. Fiz mestrado e doutorado aí, né? Estou finalizando, esse é o último mês aí do meu pós-doc aqui na Exalc, junto com o professor Otto, e mexendo sempre com condutividade, né? Mestrado, doutorado e pós-doc. Uma das tecnologias que eu sempre utilizei foi a condutividade. E no doutorado e no pós-doc me especializei bastante em ciência de dados, né? É uma área que me interessa muito. Hoje eu estou fazendo um MBA em ciência de dados da USP, né? Estou lá no meio dos computeiros. Às vezes me sinto perdido lá no meio, mas tá bom. Estou apanhando bastante, mas estou aprendendo bastante ao mesmo tempo também. E durante o finalzinho do doutorado, tive prazer aí junto com o Henrique de fundar a Cropman, cuja base de trabalho é condutividade elétrica aparente para definição de zonas de manejo, né? Então essa aí é um pouquinho da minha carreira, tá? E pode mandar bala aí, Lucas. Tá joia, Guilherme. Eu fiz algumas anotações aqui. Bom, primeiro acho que é importante falar para quem está vendo aqui, para quem vai escutar depois, explicar o que é essa tão falada condutividade elétrica aparente do solo. Consegue explicar isso daí em poucas palavras? Joia, consigo. Vou tentar não ser muito prolixo, porque às vezes eu falo muito. Bom, condutividade elétrica aparente, né? Quando a gente pega os materiais, se a gente está falando de agricultura aqui, eu posso falar de água, né? Eu posso falar da própria solução do solo e os diversos materiais, ele possui uma condutividade elétrica que é característica daquele material. Se eu pegar uma água de uma represa, eu vou medir a condutividade elétrica, e é aquela condutividade elétrica real. Quando a gente fala em aparente, por quê? Porque eu estou medindo a condutividade no estado natural do solo, né? Imagina que o solo, no estado natural dele, ele tem diversos parâmetros ali. Ele tem a umidade, ele tem a macro e micro porosidade desse solo, tem o nível de compactação, a textura, granulometria do solo, entendeu?
Então, todos esses parâmetros juntos, eles vão me refletir uma condutividade que é aparente, entendeu? Por isso que vem esse azinho, o aparente, né? Porque ela reflete o estado natural do solo, né? E a ideia dela é, assim, existem alguns parâmetros que influenciam majoritariamente essa informação, que é umidade, parâmetros físicos, textura, principalmente aí, argila, areia, né? Esses são os dois principais, né? Mas aí existe o CTC, tem uma boa correlação, V%, e aí vai. Mas a ideia é, não se prendam em tentar estimar parâmetros diretamente para a condutividade. O importante dela ela vai te dar a variabilidade do solo, e isso é uma informação secundária, que junto com outras vão te ajudar num objetivo que você quer, seja criação de zonas, seja estimativa de potencial produtivo, ambientes de produção, e aí vai. Legal, eu sempre falo que a condutividade é um indicativo exatamente da variabilidade do solo, mesma palavra que você usou, né? Então, o que influencia? É esse monte de coisa que você comentou, e aí isolar esses fatores, realmente, a gente não consegue isolar, como você disse, a gente precisa fazer relações, empiricamente, caso a caso, eventualmente a gente tem algumas relações com fertilidade, inclusive, mas é indireta essa relação, né? Ela é indireta, e essa correlação, lá nos primórdios, quando começou a utilizar, né, só dando um histórico de onde surgiu a condutividade elétrica, esses sensores vieram lá da arqueologia, né? Principalmente o pessoal que trabalha com mineração e construção civil, né? Por quê? Porque existem alguns sensores, né? Eu tive o prazer de visitar, por exemplo, a Geônicos lá no Canadá, que mede a condutividade a profundidades de 6 metros. Eu consigo ver exatamente a profundidade onde está a rocha, né? E isso na arqueologia, construção civil, tem um valor super importante. E eles começaram a ver que era, assim, refletia muito bem as características do solo, e adaptaram sensores pequenos, né? Existem sensores de 10, 15 metros, mas os sensores pequenininhos foram adaptados exatamente para a agricultura, né? E procurar uma relação direta, como tentaram lá nos primórdios, ainda não é possível, né? Eu não sei, o futuro a gente nunca sabe. Cada vez mais quantidade de dados aumentam, mas hoje ela é um parâmetro de variabilidade, né? Ela não é um parâmetro absoluto que vai te dar quanto tem de CTC, de argila, né? Ela vai te falar, aqui tem mais e ali tem menos, mas ela não vai te falar, ela tem tanto de argila. Até porque é uma medida que varia muito, né? Se a gente faz hoje e faz amanhã, o valor da condutividade muda. O que se mantém são as manchas, né? Exato. Beleza. Exatamente. O que mais que eu ia te pedir? Ó, a gente tem hoje aí no mercado basicamente 2 tipos de sensor, né? Que é o indutivo e o resistivo, é isso, né? Sempre me confundo. Isso, indutivo e resistivo. E aí, qual que é a diferença? Como que eles funcionam, a diferença principal entre eles? Pensando em aplicação, talvez, se tem alguma diferença, você pode dizer para a gente? Legal, Lucas. Bom, vamos lá. Então, basicamente, são esses mesmos, os resistivos e indutivos. Diferença principal, o resistivo, como o próprio nome diz, ele precisa entrar em contato com o solo para medir a condutividade elétrica do solo, né? Precisa de um contato direto, né? Com os eletrodos lá no solo, com a umidade que tem no solo, os discos emitem uma onda e na outra capta, e você tem a condutividade elétrica, né? E indutivo, também como o próprio nome diz, é indução, ou seja, são bobinas que emitem um campo magnético, que induz uma corrente no solo e ele capta na outra bobina, né? A diferença básica entre eles é essa, né? Um precisa de contato e o outro não, né? Nos dois sensores, a diferença entre os eletrodos ou as bobinas, né, a distância vai te dar a sensibilidade em profundidade de mensuração. Então, quanto mais perto os eletrodos ou as bobinas, eu tenho uma leitura mais rasa do solo, e quanto mais distante, mais profunda, né? A maioria dos sensores que a gente tem no mercado aí medem de 2
assim, de 1 a 2 profundidades, sendo o sensor que eu conheço, que mede mais de 2, o M38 mede 3, né, e o TSM mede 4, né, ao mesmo tempo. Né, a diferença, então vamos lá, os principais, Veris mede 2 profundidades, basicamente, M38, 3 profundidades, e o TSM, 4, né. Temos o da Falker também, que se eu não me engano é 1 profundidade só. Eu não tive tanta experiência com o da Falker, que é o Terran, mas se eu não me engano é 1 profundidade, né? E é resistível. Todos os sensores funcionam, óbvio, todos medem condutividade com as suas peculiaridades. Em termos práticos, aplicação no campo, robustez, facilidade do operacional, os indutivos para mim são campeões, né? Porque eu posso ir por cima do solo, eu posso acoplar num veículo e ir mais rápido, né? Às vezes os resistivos como o Veris, eu preciso de um equipamento, um veículo mais robusto, como um trator para puxar, né? E os resistivos também têm um pouquinho de limitação, se o solo estiver muito seco, ele não vai medir, né? Porque os discos não vão conseguir conduzir corrente, tá? Os indutivos já têm uma sensibilidade maior para isso. Então, essas são as diferenças, assim. Eu notei algumas áreas que a gente fez aí com ambos os sensores, a gente notou que o resistivo parece que ele dá um dado mais ruidoso, né? A gente tem que ter um cuidado maior com a filtragem, com a análise desse dado, a interpolação, se for trabalhar com interpolação, para eliminar um pouco desse ruído. Agora, o indutivo parece que vem uma informação bem mais contínua, limpa, né? Eu acho que isso está muito relacionado ao princípio mesmo, né? Imagina um sensor que tem discos em contato com o solo. O solo no estado natural dele ali, ele vai ter compactação, a hora que tem compactação, às vezes o disco sobe, tem torrão, o disco sobe e não lê, né? Que mais que pode influenciar? Se está muito seco, ele vai dar um dado nulo. Então, esse vai dando ruído. O indutivo, né? Veja bem, o resistivo ele tem um espectro de atuação muito mais restrito que o indutivo. O indutivo, como é uma onda, ele pega uma região inteira e a hora que ele te dá um dado, ele já é muito mais filtrado do que o resistivo, né? Por isso que as manchas são muito mais suaves, né? Basicamente, assim, é o que eu notei ao longo da caminhada aí. Os resistivos, de fato, dão um pouco mais de ruído e você tem um pouquinho mais de trabalho na produção dos mapas, mas repito, se você fizer boas leituras em condições adequadas de uso de cada um dos equipamentos, você obter mapas muito parecidos, né? A diferença é o cuidado na hora da leitura mesmo, né? O resistivo você não vai poder ir muito rápido, o indutivo você já pode ir um pouco mais rápido, né? São esses os cuidados, tá? E o trabalho em grandes áreas é uma dificuldade a mais, né, Guilherme? A gente teve exemplos aqui que às vezes ficou 2 dias coletando dado, 3 dias, e daí a gente nota uma discrepância entre os dados coletados no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Esse é uma dificuldade, né? Que é muito dinâmica a condutividade. A temperatura influencia, a umidade. Vocês têm feito bastante área, e como é que vocês têm lidado com esse tipo de variação? Legal, é uma boa pergunta, Lucas. A gente já, assim, literalmente apanhou bastante no campo, né? Até hoje, com os dados que a gente lê na própria aqui, basicamente a gente tem um controle disso e foram aproximadamente 150 mil, mais que 150 mil hectares mapeados já, tá? A premissa básica do operador de campo: começou a leitura de um talhão, termina o talhão nas mesmas condições. Se você estiver no meio do talhão, começou uma chuva, para tudo, espera passar a chuva e você vai voltar no início do talhão e mapear, né? Metade do talhão está preparado e a outra não está, nem entra, né? Então a gente criou um protocolo, isso os operadores de campo da Cropman tem um protocolo para cada situação específica, né? Mas a premissa básica a gente trata a variabilidade talhão a talhão. Então, a leitura da condutividade no talhão, a gente garante que ela foi feita em condições muito parecidas, né?
Uhum. Então, você tem um mapeamento de manhã, você tem um mapeamento à tarde, que as temperaturas estão bem diferentes. Uma coisa que a gente acontece lá no Cerrado é muito quente, então às vezes a gente entra, o trabalho vai por madrugada, porque é a temperatura altíssima, né, e isso influencia. Então, muitas vezes entra de madrugada mesmo, né, trabalhando de madrugada. E tem um rendimento operacional muito alto. Então, por isso a gente garante que o talhão foi feito, assim, vamos pegar um caso extremo, talhões de 300 hectares, tá? Lá no Centro-Oeste, a gente tem isso. Você consegue fazer aí, começando de manhãzinha até meio-dia, por exemplo. Tá? É um rendimento operacional, e uma coisa importante a gente não passa todas as linhas, né? Porque senão ficaria impraticável em termos de negócio, né? Então a gente passa aí entre 20 e 30 metros isso. Tá? Legal, é legal você falar isso. Eu não sabia que estavam com fazer isso de madrugada aí. É uma boa saída pra gente aqui, viu? Será que os alunos vão gostar? Eu não sei, é que aluno não ganha não ganha hora extra? Noturno, hora extra, noturno, mas os funcionários ganham. Mas a gente entra, cara, não tem jeito, é muito quente, então a gente acaba entrando. Isso é bom saber, porque a gente trabalha aqui com o M38, que você trabalhou tanto com ele aqui, né? O mesmo sensor, inclusive. E o problema é isso, quentura do dia. A gente entrou em contato, inclusive, com o rapaz da Gione que você mandou e falou, não, isso aí mesmo, é muito quente. Não tem o que fazer, ele tem uma deriva do sinal, né? Ele muda o sinal por conta da temperatura. Então, para quem está trabalhando aí no Mato Grosso, no Goiás, aí tem que tomar cuidado, tem que realmente padronizar. Às vezes o cara faz lá uma área, 2 áreas, 3 áreas e fala, aqui tem uma mancha que vai diminuindo ou vai aumentando. Na verdade, não é nada disso, é só pro efeito da deriva, de aquecer o sensor ou resfriar, que causa isso, né? Tem que tomar cuidado. Exatamente. O que mais que eu ia te perguntar? Um ponto também, você falou aí de diferentes profundidades, né? Então, cada sensor tem as suas configurações, como você bem explicou. E aí, por exemplo, vamos falar o Veris aí, que trabalha até 90 centímetros. Ele vai até 90 centímetros de forma homogênea ou a parte de cima do solo tem uma importância maior? Como é que funciona essa integração em profundidade? Joia. Aqui não dá para desenhar, mas quando desenha fica mais fácil. Vou tentar explicar. A corrente, ela trafega a camada do solo inteira, né? Só que as bobinas, elas são calibradas para ter uma profundidade específica onde a contribuição do sinal ela é maior, né? Então vamos falar, o Veris, quando a gente fala que ele está medindo a 90 centímetros, a corrente ela não está saindo daqui da superfície e entrando a 90 centímetros e eu estou vendo a 90, ela está pegando de 0 a 90, só que a contribuição do sinal maior, por exemplo, 70% do sinal está nessa camada aí aproximadamente em 90, né? Por isso eu posso falar que ela está vendo lá em 90, mas eu tenho um sinal trafegando de 0 a 90, tá? Vou dar um exemplo bem claro. Se eu tivesse uma chapa de metal enterrada a 20 centímetros e pegar a informação do solo lá em 90, né? Vai ter uma contribuição tão grande dessa chapa que vai pesar muito, né? Que está enterrado lá em cima. O importante é você ter em mente que ela está lendo a camada inteira, né? Mas se tiver algo aqui em cima na superfície que te dá um pico, esquece que ela não leu a 90, tá? Então, muitas vezes, o pessoal confunde isso. O sensor ele não está lendo especificamente em cada camada. Ele tem uma contribuição maior naquela camada, mas ele lê a camada inteira. Ah, tá. Então ele tem uma contribuição maior nessa profundidade nominal. Eu achei que fosse a superfície mais importante. Não, então ele realmente é nessa profundidade. Se a gente falar, sem entrar em termos muito matemáticos, mas é exatamente a integral. Imagina um sinal que trafega no solo inteiro, ele faz a integral disso,
Só que a contribuição lá naquela profundidade é maior, tá? Tipo assim, 70%. Mas ele tem 30% contribuindo aqui nessa outra parte do solo. Tá? Legal. Então, e cada sensor tem as suas curvas de calibração. Então, tem alguns trabalhos que você vai atrás aí, eles até compararam os diversos sensores onde eles estão lendo especificamente. Cada sensor tem a sua... Isso depende do espaçamento de bobinas, da bobina. Tá? Legal. Então, Eu vi aqui que a Juliana perguntou de compactação e tinham me perguntado também na caixinha de perguntas. E esse tipo de sensor, como é que é a questão da compactação? Então, vamos lá. Qual que foi a grande sacada do pessoal da Geoprospector que produz o TSM? Né? Isso eu observava também com o M38. Se você está trafegando com o M38, dois talhões, um do lado do outro, tem um carregador no meio. A hora que você sai de um talhão e passa para o outro talhão, você vê exatamente que no carregador a condutividade dá um pico. Por que ela dá um pico? Porque o carregador ele é compactado. Se eu tenho as partículas do Sol compactadas, imagina a corrente vai conduzir muito mais fácil ali. Né? Então eu vou ter um pico de condutividade. Né? Isso é claro. Só que a grande dificuldade era o quê? Filtrar exatamente esse sinal para ver onde está dando esses picos de compactação. E o que o pessoal do TSM fez que nenhum outro sensor no mercado tem é o quê? Primeiro eles colocaram 4 bobinas. A maioria, vamos pegar aí o M38, tem 2. Tá? Então você faz 2 e 2. Eles colocaram 4 bobinas em profundidades específicas. Tá? Colocaram vários outros sensores ali. Um deles é um sensor, sabe, sensor de estacionamento de carro? Cada ponta do sensor, eu tenho um sensorzinho desse de estacionamento de carro. Ele sabe exatamente a altura que o sensor está do solo, porque ele vai registrando aquele dado. Tá? Se eu tenho a altura que o sensor está do solo a cada registro, mais as 4 profundidades, eu faço uma modelagem no sentido vertical do solo. Quando eu estou falando em variabilidade, eu estou falando em sentido horizontal. Quando eu estou falando em compactação, eu estou falando no sentido vertical. Então, imagina que num registro, eu tenho 4 valores de condutividade e eu sei exatamente a profundidade dessas condutividades. Eu não sei, é uma caixa preta, tá? Essa modelagem. Mas, basicamente, ele faz o quê? Se eu estou vindo numa condutividade mais fraca e daqui a pouco eu tenho um pico, o que acontece? Esse pico é um indicativo de adensamento do solo. Tá? Então, o que ele faz? O sensor ele filtra onde eu tenho adensamento do solo. Então, eu vou lá, vou produzir um mapa. Ele me dá um mapa exatamente de 0 a 60 centímetros. Qual a layer está adensada? Tá? Só que veja bem, adensamento não significa compactação. Eu posso ter um solo adensado, só que ele não atingiu o nível crítico de compactação. E como que eu checo se atingiu? Aí a penetrometria. Então, a solução de compactação, ela nada mais é do que você usar os mapas de condutividade para te guiar com o penetrômetro lá no campo. Tá? Então, o sensor vai me falar assim, ó, aqui está mais adensado que ali. Onde está mais adensado, de fato atingiu o limite crítico de compactação, tipo, o limite crítico hoje na literatura está variando entre 2,5 e 3, tá? Você tem uns trabalhos aí. Se atingiu 3, em, por exemplo, 40 centímetros, vou trabalhar só a 40. Então, isso é muito legal, cara. O sensor é muito sensível. Quando você vai para a área de grãos, a maioria do adensamento está lá embaixo. Vamos falar em 40, 60. Quando você vai para a área de cana, você pega ali em 20, 40, você vê que está a maioria da área adensada naquelas camadas. É que aqui não dá para mostrar os mapas. Mas aí a gente tem feito isso em várias áreas de grãos de cana e você consegue ver exatamente. E é tipo assim, eu divido a área, está adensado, atingiu o limite crítico,
vou produzir um shapefile que vai lá no subsolador e ele vai escarificar somente ali, subsolar somente aquela região. Tá? E aí já tem... Não, tenho acompanhado, eu vejo que você tem feito isso, né? A Cropman tem feito isso de direcionar onde a gente vai fazer essas medidas de resistência à penetração, né? Então, isso é possível por conta desses várias medidas em profundidades diferentes que você consegue... Você não, né? Na verdade, é uma caixa preta, como você falou. É uma caixa preta, é uma modelagem... É uma modelagem, ele tem vários parâmetros, como eu falei para você, e ele faz essa modelagem para te falar a profundidade que está densada. Tanto é que as bobinas são... É uma caixa preta, você nem consegue abrir o sensor, é tudo... É uma caixa preta mesmo, igual de avião, né? Por isso esse nome. Você não tem acesso a nada, então é tudo modelado por eles. Como que funciona hoje? Todo dado sai criptografado, esse dado eu envio para a nuvem, ele vai lá para a Áustria, é processado lá e me volta aqui. Tá? Então, o TSM, ele não te dá um dado solto. Entendi. Se você tentar ver o dado pago, né? É pago por quantidade de dados, alguma coisa assim, né? Exatamente. A diferença do modelo de negócio do pessoal da GeoProspect para os outros ele não te vende o sensor. Ele te dá o sensor incomodado, e a cada hectare que você mapear, ele vai te cobrar X euros, depende da negociação feita com eles. Tá? No Brasil, hoje, quem detém esse mercado é a CNH, porque a CNH é acionista da GeoProspect. Então, quem põe esse sensor hoje no Brasil é somente CNH, ninguém consegue ir lá na GeoProspect. E a Cropman tem uma parceria exclusiva com o CNH. Tá? Então, a CNH põe esse sensor no Brasil, passa para a Cropman, e a Cropman usa esses sensores e paga o FII pelo uso do sensor. Muito bom. Entendeu? Do ponto de vista de negócio, cara, tipo assim, para nós, obviamente, seria melhor comprar o sensor e eu mapear infinitamente. Mas do ponto de vista de negócio, se você pensar, faz sentido para eles, porque uma vez que você começa a vender tanto sensor, chega um ponto que você satura de vender sensor, né? E então você cobrar pelo hectare mapeado é um modelo de negócio que eles encontraram que seria mais rentável para eles. Né? Não, legal sim. Porque eu imagino a dificuldade de isolar porque ele dá um indicativo de adensamento do solo, mas isso pode ser também relacionado a algum gradiente textural, alguma outra coisa do solo, né? Então você precisa realmente para campo... Precisa checar. Uhum. Exatamente. Tipo assim, a Cropman tem duas soluções. A zona de manejo, que eu estou falando em condutividade e parâmetros do solo no sentido horizontal, tá? E tem a compactação, que eu estou falando de condutividade no sentido vertical. Né? Eu utilizo a condutividade para guiar a amostragem de solo, outro eu utilizo a condutividade para guiar a penetrometria. Tá? Ao invés de você fazer um grid quadrado de penetrometria interpolar, e compactação não tem nenhuma... É difícil ter dependência espacial de compactação, entendeu? Então, o sensor, ele te dá... o sensor, ele te dá exatamente onde está adensado, porque na solução de zonas, a gente passa 20, 30 metros. Na de compactação, a gente diminui isso, né? Porque eu tenho que passar mais vezes, mais perto, porque eu preciso pegar a compactação. Tá? E a compactação, ela pode estar uma coisa aqui, do lado já está outra. Muito bom. Eu estou vendo aqui, o Vitor Hugo perguntou, o TSM tem uma bobina específica para compactação. Então não, né? Pelo que você disse, é a combinação das profundidades com alguma mineração de dados ali, algum algoritmo que te dá esse indicativo. Isso. Por camada ele te dá isso. Tipo assim, a grande sacada é colocar 4 bobinas, que nenhum outro sensor tem. Ele sabe exatamente onde essas bobinas estão medindo no solo, fora a altura que o sensor está do solo. Nenhum outro sensor te fala que a altura que você está medindo do solo, porque conforme você vai, o solo é irregular, tá? Então, muitas vezes o sensor pula, o sensor baixa, e esse sensor está medindo. E o que ele solta para mim? Ele solta um shapefile, cada ponto
eu tenho um valor em centímetros de 0 a 60. Então, você vai ver que tem algumas regiões que a maioria está ali em 40, 38, 40, 38, e vai formar uma região de adensamento nessa camada, na outra vai estar superficial, 10 centímetros, lá na outra vai estar 60. Você entendeu? Então, imagina, ele solta um shapefile que cada ponto é um valor em centímetros. É uma profundidade do adensamento. Legal. Exatamente. Tipo assim, alguma sacada que eles tiveram, lógico. Eles ganharam alguns prêmios lá na Europa por causa desse sensor. Mas se você pegar um EM38, você vai ver muitas vezes que ele está refletindo a compactação. Né? Esse exemplo que eu dei para você, ele, a hora que você passa de um talhão para o outro, no carreador, você vai ver que tem um pico de condutividade ali. E isso, óbvio, é compactação. A grande dificuldade é filtrar esse sinal. Uhum. Então, é alguma sacada, essa caixa preta que eles têm lá, que é a grande... É legal uma mensagem que você falou também, a questão do preparo do solo, se a área está metade preparada, isso, né, se a gente for pensar, não influencia a textura, não influencia a umidade, mas o arranjo das partículas ali, totalmente alterado, que vai influenciar no sinal. Né? Vamos lá, quais os principais fatores químicos, físicos que podem afetar a leitura de condutividade? Então, a gente falou de adensamento, falou de textura, mais ou menos isso. Legal, boa pergunta. Vamos lá, como a gente comentou também, isso varia muito de área para área. Cada área tem a sua peculiaridade. Só que quando a gente junta vários estudos de várias áreas e tenta tirar alguma conclusão disso, quais são os parâmetros, na maioria dos estudos, que a condutividade é influenciada? Umidade, textura, são os dois principais. Aí a gente pode falar em CTC, tá? Que aí é os cátions lá do solo. A mineralogia também influencia, ou não? Mineralogia também. É que a gente não usa muito mineralogia, né? A gente não mede, né? É caro, mas eu imagino que influencia bastante também. Sim, com certeza, né? Só que veja bem, isso são em termos gerais. Pode ser que a gente vá para uma área e faça uma medida e no final chegue à conclusão que o potássio está influenciando. Ou seja, às vezes eu estou numa área que a textura é super homogênea, a umidade não variou e o potássio está variando. E a condutividade vai pegar isso. Né? É difícil encontrar isso, mas às vezes acontece. Então, cada área tem a sua peculiaridade. Só que, em termos gerais, são esses parâmetros. Mas é legal que o pessoal comentou, né, na disciplina semestre passado, eles falaram, a gente, aqui no Tocantins, vê muita relação da condutividade com a produtividade. Aí vem outro e fala, aqui no Mato Grosso a gente não achou isso. Mas aí está relacionado a esse tipo de variação, né? Você pega lá uma área de Tocantins, você tem uma variação enorme de solo numa área pequena, vai na mesma área, e aí, óbvio, se tem tanta variação de solo, influencia na produtividade. Agora, quando você pega uma área mais homogênea em termos de solo, de textura, a produtividade vai variar também, mas aí não necessariamente por conta de fatores que a condutividade está enxergando. Joia, exatamente isso, Lucas. A gente tem alguns trabalhos aqui também que foi muito interessante, eu uso até nas apresentações, né? Fez a medida de condutividade, estabeleceu as zonas lá, com os parâmetros de relevo, de amostra, e depois o cliente veio com o mapa de produtividade, né, de soja. Cara, dá um match muito legal, né? A produtividade refletiu exatamente a variação de textura daquele solo. Uma área que é manchada, né? Eu sempre falo, né? O pessoal fala assim, nossa, se tivéssemos mapas de produtividade concisos de um cliente por muito tempo, condutividade e produtividade seriam os atributos top para a gente estabelecer zonas de manejo. Né? Só que, em termos práticos, qual é o atributo que eu consigo mensurar rápido e dar uma zona de manejo precisa para o cara? Condutividade. Mapa de produtividade hoje, a gente sabe, é uma dificuldade. Tem cultura, então, como cana, nem se fala. Né? Existem aí soluções no mercado que eu estou vendo que estão avançando, sim, e estão ficando legais, mas condutividade é muito bom porque reflete o solo, né?
E muitas vezes, o mapa de produtividade, ele também é bom, só que ele precisa ser temporal. Se eu quiser pegar uma única fotografia de produtividade e estabelecer conclusão ali, eu vou errar muito. Porque muitas vezes o mapa de produtividade está refletindo, às vezes, uma praga que atacou e a produtividade foi baixa, não tem nada a ver com o solo, compactação. Então, eu preciso ter produtividade temporal. Né? E são complementares, tá? Nenhuma vai substituir a outra, nenhuma vai matar a outra. Condutividade e produtividade são informações complementares. É importante essa ressalva, porque o pessoal tem falado bastante de NDVI também, é na mesma pegada, né? Pegar uma imagem de NDVI para querer inferir alguma coisa é arriscado, bastante arriscado. É arriscado. É a situação, se você tem aquela variação de solo grande na área, a gente espera, vai ter relação mesmo com produtividade. Né? Para se formar uma área mais homogênea. Qual que é a resposta da condutividade em área de cascalho? Cara, a gente fez uma área, o pessoal da Agrobetos, não sei se tem alguém na live aí da Agrobetos, numa região lá cheia de cascalho. Ainda compararam com imagens de satélite, pegaram o NDVI, e dá um match muito legal, porque o cascalho, ele assim, eu não conheço em termos de estrutura do solo, como que esse cascalho chegou, esse solo chegou nessa situação, tá? Mas a real o cascalho, ele tem um peso muito grande na condutividade, né? Imagina que ele é todo poroso ali, e as partículas não devem estar juntas, a condutividade dá um pico para baixo, e você consegue filtrar isso. Então, ele tem, de fato, onde tem cascalho, você vê um pico da condutividade para baixo. Legal. Deixa eu ver, uma outra questão aqui. A questão da pedologia, classificação de tipo de solo, classificação detalhada do solo. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Como é que você enxerga essa... Eu tenho uma área, o pessoal da cana, que tem uma classificação detalhada ali em vários níveis. A condutividade, ela consegue te dar mais... afunilar mais ainda, te dar mais detalhe ou não? São relações parecidas? Como é que você tem visto isso? Não, legal, Lucas. É uma boa pergunta. Isso foi tema do meu mestrado. Mais uma vez, a condutividade é um parâmetro assim... muito preciso para te mostrar onde estão os limites do solo. Mas, mais uma vez, só com a condutividade você não vai conseguir uma classificação. Você precisa de um conhecimento de um pedólogo. Né? Agora, a diferença, e muitas vezes a gente apanha de pedólogo porque os caras acham que a gente vai substituir o serviço deles. Né? Na verdade, o pedólogo ele precisa para classificar o solo. A condutividade não vai te classificar o solo. Agora, o que a condutividade vai fazer, o que o pedólogo não tem tanta precisão, é exatamente onde o solo está mudando. Tá? Então, se a condutividade me dá exatamente onde o solo está mudando, eu consigo ter uma classificação muito mais precisa. Né? Então, é bem claro isso. A gente fez várias reclassificações, no meu mestrado eu fiz isso. Uma área que você falava que tinha lá 70% de latossolo e 30% de argissolo, não é isso. A hora que você pega e mapeia a condutividade e classifica de novo, você vai ver que isso muda para 60-40, 50-50. Né? Ou seja, você tem uma precisão muito maior, né? Fora áreas que muitas vezes estavam num tipo só de solo, num tipo de ambiente de produção, só que existiam mais ali. O olhar humano ele não é tão sensível quanto uma tecnologia. Né? É igual o satélite. O satélite pega... A gente consegue enxergar o RGB. O satélite pega o NDVI, o infravermelho. Tá? É a mesma coisa. O mesmo pensamento. A sensibilidade da tecnologia é muito maior do que o nosso olho humano. Então, quando o pedólogo ele precisa ir para o campo para coletar o solo e classificar, mas a transição do solo, o sensor é muito mais sensível. Né? Isso é claro. Assim. Seria uma forma de refinar ainda mais. Né? Refinar. Com a condutividade, eu imagino que você tem uma melhor diferenciação desses limites. E também você pode, mesmo dentro da mesma classe de solo e tudo mais, você pode ter variação. E aí é mais fácil, entre aspas, né? Acho que não é nada fácil aí,
mas você tem mais chance de conseguir isolar outros fatores daí, como compactação mesmo, como alguma variação mais de fertilidade. Exatamente. Ela assim, ela vai te ajudar a refinar e ter precisão, né? Essa é a ferramenta de agricultor de precisão, né? Ela vem para te ajudar a refinar. Além de refinar, você vai ter muito mais dinamismo, né? Imagina um pedólogo indo para o campo e querendo classificar 500 hectares. O cara tem que percorrer, ver relevo, etc. Imagina você mapear 500 hectares, a gente faz isso em, sei lá, às vezes meio período. Rapidamente você já teria ali um mapa de variabilidade, você fala, vou aqui, aqui e ali classificar, pronto, né? É muito mais rápido, tá? Então é isso. Eu falei 500 hectares, mas é real, cara. Nosso recorde aqui foi quase 1.000 hectares num dia, trabalhando, aí começando bem de madrugada e até o fim do dia. Rapaz, é que aí você tem colocado no carro, né? Aí chega a bola. Exatamente. A gente trabalha com 5 Hz de frequência, então a cada segundo você tem 5 leituras ali. Então, trafega aí facilmente a 40 por hora, às vezes. Ainda mais no Centro-Oeste. O recorde nosso é lá no Centro-Oeste, naquelas áreas, no Chapadão. Né? Você vai numa velocidade ali rápida. Legal, show de bola. Ô, Guilherme, aproveitando, enquanto não aparece nenhuma pergunta, né, você falou da Cropman aí, e essas zonas de manejo, qual que é o tipo de serviço que vocês têm oferecido para a turma aí? Relacionando zona de manejo, quantidade? Sim, nós nascemos oferecendo o que a gente sabia desde o começo, que não adianta oferecer mapa de condutividade. Muitas empresas no passado tentaram e a gente viu isso. Você não vai conseguir vender, né? Você precisa agregar. E agregar, a gente está falando aí, a notícia que está nos últimos dias é preço fertilizante. Você precisa otimizar isso, né? Aplicar no lugar correto. Então, a gente vende diagnóstico do solo por zonas de manejo. Por que zonas de manejo? Cara, eu tenho um trabalho na minha cabeça que é do Shippers de 2000. Tem livros da Embrapa esse trabalho. Em 2000, os caras concluíram que grid estava manchando os solos dos Estados Unidos lá, não conseguia diminuir a variabilidade do solo, os caras já estavam fazendo mais de 10 anos, grid taxa variada. Lá em 2000, o Shipper já publicou isso, falou, a solução não é grid, né? E se a gente vê, você está por dentro mais do que eu aí, a literatura, zonas de manejo cada vez mais. O desafio das zonas de manejo é quais atributos usar, quais algoritmos de clusterização, e aí tem uma chuva de trabalhos nisso, né? A Cropman fez, com a expertise que a gente adquiriu aí nos anos de pesquisa, calibrou os algoritmos, calibrou as informações que usa, e vendemos as zonas de manejo para diagnóstico da fertilidade. O que isso traz de benefício, né? Primeiro, você vai diminuir drasticamente o número de amostras necessário, né? Fora que diminuir o número de amostras, você consegue amostrar todo ano, porque muitas vezes clientes fazem a cada 2, 3 anos a amostra para aplicar, tá? Então, você consegue todo ano ter um diagnóstico e aplicar. E com a alta do fertilizante, cara, precisamos otimizar insumo. Não adianta a gente querer todo ano aplicar uma receita de bolo e fazer a cada 3 anos uma amostragem de solo. Eu preciso saber se eu preciso aplicar ou não. E eu preciso ter recorrência nessa amostragem, né? Então, é isso. A Cropman está ganhando mercado em cima disso. Diagnóstico inteligente de fertilidade por zonas de manejo. Só que veja bem, quando você fala zona de manejo, às vezes você chega no cliente e fala assim, estou vendendo zona de manejo. Às vezes o cara assusta porque não entende o que é uma zona de manejo, acha que zona de manejo é muito complicado. Só que zona de manejo nada mais é que uma base para você fazer um diagnóstico inteligente do solo, mais preciso, mais barato, mais prático, em termos de máquina, né? A máquina não consegue variar a dose a cada 20 metros, né? Então, quando a gente fala zona de manejo, ela entra numa zona de manejo que tem 10 hectares
100 metros de linha, ela vai mudar a dose lá na frente. Isso é muito mais prático, tá? Então você tem que trabalhar esses conceitos, porque se você fala, vendo zona de manejo, o cara já assusta. Vixe, zona de manejo, o que é isso? Né? A minha dúvida foi essa, né? Então vocês estão. A proposta principal são essas zonas de fertilidade para diagnóstico de fertilidade. Mas e outras coisas como população de plantas, por exemplo, tem começado a usar isso daí? Sim, também. O pessoal tem usado muito. Hoje, a gente está trabalhando no seguinte. Hoje a gente tem as recomendações padrão Crockman, né? Com a expertise principalmente do Henrique aí, a gente calibrou. Pelo nível de fertilidade, pela cultura, eu consigo te dar uma recomendação para qualquer área, porque eu tenho os níveis de fertilidade, eu tenho cultura que é a semente, etc. E a gente trabalha com personalização também. Às vezes o cara tem um consultor dele lá, o consultor dele já tem a fórmula dele. A gente simplesmente pega a fórmula dele, aplica nos nossos mapas e dá um mapa, um shapefile para ele botar na máquina e fazer semente de taxa variável. Tá? Só que assim, a semente de taxa variável também é um desafio, por quê? Porque envolve muitos parâmetros, né? A gente tem as calibrações nossas, as recomendações, mas muitas vezes a gente pega do cliente, que tem um consultor dele que às vezes conhece muito mais a área dele, tá? Do que nós. Então, a gente só acopla a recomendação dele nos nossos mapas. Boa. Eu tô vendo aqui, o Bruno perguntou de compactação, a gente falou de bastante compactação já, viu, Bruno? Esse compactação é um serviço também. Uma coisa que está surgindo no mercado, e esses tempos aí a gente tem se aproximar, a Raven, né, que foi adquirida recentemente pela CNH, eles estão com um sensor aí, que é um sensor ultrassônico, que eu consigo ir medindo a profundidade que está o implemento lá no subsolador. Então, nada mais o mapa de compactação é nada mais do que um mapa de fertilizante que muda a dose da aplicação. A compactação muda a profundidade do subsolador. Só que até um tempo atrás no mercado você não tinha um sensor que controlava a profundidade do subsolador. Hoje já está surgindo. Já temos sensor, a gente usa um que vem da Geoprospector, que o princípio é por voltagem. Conforme o sensor baixa, tem um sensorzinho ali que mede a voltagem, mais alta outra voltagem, e o mapa vai variando em função disso, tudo isobus, né? E tem sensor ultrassônico que ele pega, emite um sinal e vê que profundidade que está da superfície do solo e vai abaixando ou levantando. Então é uma solução integrada já. Você tem um mapa de compactação, põe no trator e ele vai subsolando a profundidade variada. Isso tem uma economia de diesel assim gigantesca. E desperta muito mais interesse em cana do que em grãos, porque muitas vezes em grãos o cara está fazendo um plantio direto, ele não vai trabalhar e preparar aquela área dele, tá bom? Então tem um apelo muito mais em cana. Legal. Tem uma pergunta aqui também, falando de áreas salinas. Tem muito trabalho, um dos primeiros trabalhos também era nessa linha de identificar áreas salinas, né? Só que acredito que a gente entra no mesmo problema de separar o sinal da salinidade. É bem por aí? Tipo assim, muitos trabalhos iniciaram investigando isso. Existem até alguns softwares que te mostram a salinidade do solo em função da condutividade, mas a real é tipo assim, isso varia de solo para solo. Se a gente pega um solo na Austrália, se a gente pega um solo nos Estados Unidos, um solo no Brasil, são totalmente diferentes, entendeu? E o sinal é diferente. Então, muitas vezes um solo salino, a condutividade vai pegar perfeitamente. Aqui no Brasil, às vezes, você não tem um solo salino. Tá? Então, você tem um solo que está variando muito mais a textura. Esses dias eu mandei um artigo, ainda do meu doutorado, chegou a revisão. O cara me criticou absurdamente porque ele falou, você está trabalhando com valor de condutividade negativo. Tipo assim, para eles, cara, não existe isso, porque está num solo que a condutividade é altíssima e jamais dá valor negativo, independente do jeito que você calibra. Aí tive que fazer uma baita explicação, já falei várias vezes com o Mike da Geone. É normal, entendeu? Existem sim, tipo assim, o valor de condutividade negativo
teoricamente pode ser que ele não existe, mas ele está refletindo a variabilidade daquele solo. Simplesmente ele passou da baseline 0 para negativo. Não está errado. É variabilidade de solo isso. E, como eu tenho solos arenosos aqui, que muitas vezes você não encontra, para a Austrália, por exemplo, solos super rasos, umidade altíssima, matéria orgânica lá em cima, você não vai ter picos de condutividade para baixo. Né? E no Brasil você tem, o pessoal não entende isso. Né? E aí ele critica e você tem que se defender. Guilherme, é isso. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Com certeza, muita informação. Né? É muita. Eu estou há 11 anos aí, cada dia você vai descobrindo uma coisa. Às vezes você entra num... A novidade para nós, para mim, esses dias aí foi de fato cascalho. Nunca tinha trabalhado na área de cascalho, e aí fizemos todo um cheque, pegamos mais satélite, vimos, de fato, a quantidade está refletindo no cascalho. Então, cada dia você vai descobrindo uma coisa nova, vai construindo os protocolos. E a experiência, né? Quanto mais você mapear, mais você vai tendo experiência do que aquela informação está te ajudando, né? Show de bola, Guilherme. Muito obrigado. Obrigado você, Lucas, pelo convite. Sempre precisar, vou estar à disposição aí para colaborar. Tá bom? Show de bola. Você é mais um que está aqui em Piracicaba e a gente fica se falando à distância. Está em Piracicaba, né? Beleza. Olha. Boa noite, Guilherme. Obrigado. Pessoal, boa noite, pessoal. Obrigado. Fico à disposição para qualquer coisa aí. Abraço.